mas ainda falta um caminho a percorrer. O Flamengo está sempre ouvindo uma boa ou uma excelente proposta para o clube. E vai continuar ouvindo. Daí a sair, daí a falar que jogador A ou B ou C, isso é tudo conversa fiada. O Flamengo pode perder um jogador? Pode. Mas o Flamengo pode fazer 3, 4 contratações tão boas quanto essa que está perdendo. A gente tem confiança no mercado, a gente tem confiança no nosso trabalho aqui, Pedro, e a gente tem confiança muito na força do Flamengo quando a gente entra numa negociação para arrastar o jogador para cá. O Flamengo mantém a cautela com o Hugo, que tem contrato válido até o fim de 2025. Além do Ajax, outro clube do exterior buscou informações sobre as condições de negócio. Hugo surgiu como goleiro promissor logo na estreia nos profissionais em 2020. Em meio ao surto de Covid no clube, defendeu a meta rubro-negra contra o Palmeiras pelo Brasileiro. A ótima atuação no empate em 1-1 saltou aos olhos e o jogador acabou alçado a titular, diante da incerteza pela renovação do Diego Alves. Mesmo com a permanência do veterano e entre altos e baixos, o jovem goleiro fechou a temporada como titular. É aposta para o futuro, mas no meio da crise da pandemia, sem bilheteria e queda de receitas de patrocínios, o goleiro pode mesmo acabar como mais uma solução dos cofres para o presente. A gente vai vendo aí então, olha só, o Gatito, ele pode voltar ao Flamengo, goleiro do Botafogo, então, é um jogador bastante importante e que é sondado também, afinal de contas, com essa possível saída do Hugo, o nome do Gatito sempre aparece entre os rubro-negros. A gente vai falar ainda sobre... Logo mais, Bruno Vicari, vai entrar uma tela agora e a gente já debate também essa questão. Ó, agora sim, Juventude versus Experiência, Hugo Souza e Diego Alves em 2020. Não inclui estadual, tá bom? 27 jogos para um, 19 para o outro. Tem a questão também, né, da lesão do Diego Alves, o aproveitamento de cada um, muito parecido. E aí o que está em vermelhinho é o que o Diego Alves ganha de um lado e o outro o Hugo Souza. Ele é nas defesas, o Hugo Souza tem 71,8%, enquanto o Diego 68,3%. E é isso, ó, a informação do Gatito é do jornal O Dia, a câmera tá pertinho aqui de mim, do jornal O Dia, então, sobre esse possível interesse do Flamengo no goleiro Gatito. Vamos lá. Vamos começar falando sobre Hugo Souza, esse interesse do Ajax. É muito dinheiro. É um dinheiro, se essa proposta chegar oficialmente, é muito dinheiro e é um dinheiro difícil de se recusar. Apesar de ser uma grande promessa do Flamengo, talvez uma realidade já. Sim, eu acho que é quase uma realidade, porque ele teve momentos brilhantes e teve outros em que, pela juventude, pela inexperiência, ele acabou falhando e momentos decisivos, né? Tomando decisões erradas, aquele jogo com o São Paulo. Aliás, os 2 jogos com o São Paulo, né? Porque o gol de falta sofrido naquela última partida do ano também, da temporada, também me pareceu uma bola que ele poderia ter chegado. Mas, de qualquer forma, eu vejo no Hugo o potencial para ser o melhor goleiro do Brasil. Como é muito jovem, ainda comete erros naturais dessa fase. E é muito coerente essa notícia do interesse do Ajax. O Ajax perdeu o seu goleiro, o Onana, está suspenso por doping, pode ficar até 2 anos afastado, está recorrendo, mas nesse momento está com o Stekelenburg, que é um goleiro experiente, já de 38 anos, não é o perfil do Ajax. Então, o Ajax gosta de jogadores jovens, a gente sabe disso, é uma grande aposta e é uma grande vitrine para ele. Jogando muito bem no Ajax, com o potencial que ele tem, a tendência é que ele vá para um clube ainda maior, né, no futebol europeu, com maior poder financeiro, né, hoje em dia. Faz todo sentido e para o Flamengo seria ruim, mas a gente entende também, né, que jogadores com esse potencial são, de certa forma, hoje, o principal valor que o Flamengo tem, né, o tal do ativo econômico que o Flamengo pode ter lá na frente para equilibrar suas contas. Mas aí, Mar, eu te pergunto, o Flamengo, ele vende as joias para poder pagar esse elenco de estrelas também? Como que é feito essa transição? Porque são jogadores muito caros, tem um desenvolvimento de um jogador, vende ele, mas aí para pagar outros jogadores que são tão caros também. Eu não esperava falar isso,
mas me parece que está sendo esse o cenário. Agora, tem um outro lado. Vamos inverter um pouquinho o pensamento. Não dá para vender o Everton Ribeiro, porque não tem tanto mercado assim. É um jogador de seleção brasileira, sim, mas é um jogador de mais de 30 anos. Não dá para vender o Felipe Luiz. Não dá para vender... Dá para vender o Arrascaeta. Só que não me parece ser o interesse. O que eu estou querendo dizer? O mercado ele vai olhar para jogadores da faixa de idade do Hugo, do Natan. É normal que o mercado olhe para esses jogadores, porque são jogadores que vão oferecer para um Ajax, para um Red Bull, até o fora do Brasil, vão oferecer uma possibilidade de venda daquelas daqui a algum tempo. Então, eu acho que é um movimento normal do mercado, porque senão a gente poderia falar assim, o Ajax está de olho no Everton Ribeiro, e aí, vai vender? Um jogador importante ali, né? Um jogador de condição da bola, um jogador decisivo, mas tem que vender, porque não vai vender mais, não vai aparecer essa outra oportunidade. Para o Hugo, existe o pensamento, concordo com o Eugênio, existe o pensamento de vale a pena segurar, porque o Diego, ele é um jogador já da outra idade e é um jogador que sofre com lesão. Se o Hugo confirmar o que a gente acha que ele vai ser, eu também acho que ele vai ser dos principais goleiros do futebol, talvez o principal goleiro do futebol brasileiro, se ele ficar aqui mais um tempo, se ele ganhar uma Libertadores, se ele arrebentar, se ele for para uma seleção, quanto ele vale hoje? Vai valer 2, 3 vezes mais. E aí, é uma questão assim, porque beleza, não tem como vender o... Quer dizer, tem, né? Mas por questões de idade é mais difícil vender o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz. Mas aí também, pensando em renovação do elenco, não faz muito sentido, porque aí você vende os novos, você fica com os jogadores mais velhos, depois você não consegue vender esses atletas. E como que faz essa renovação? Você vende o Hugo Souza para depois comprar outro jovem? Essa é uma grande questão do futebol brasileiro, né? A categoria de base cada vez serve mais como dinheiro, né? Formar jogadores, não para usar o jogador, você usa um pouquinho, bota na vitrine e vende e sustenta o time principal. Um time como o Flamengo a gente entende. Você tem os jogadores que não tem mais esse mercado todo na Europa, mas que dão o retorno para o Flamengo hoje nas competições que o Flamengo disputa. Então, a venda de um Hugo vai ajudar a manter o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, que são jogadores hoje que... são as estrelas, são os principais jogadores do Flamengo. O Felipe Luiz. Essa venda ajuda a pagar esses jogadores que são caros para o mercado brasileiro, mas que no mercado internacional não tem tanto valor de revenda. Então, você aposta na base. O Flamengo vendeu e hoje tem esse time muito em função do dinheiro que recebeu, não só de bilheteria, de televisão, mas das vendas do Reinier, do Paquetá, sim, do Vinícius Júnior, né? Então, é todo um trabalho que tem acontecido dessa forma. Você vende o jogador de meia confecção para ter um jogador pronto, que você sabe que vai te dar a resposta dentro do seu objetivo. E nisso o Flamengo está indo bem até aqui.